Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje é dia de a gente resolver questão. Vamos aqui resolver uma questão bem recente, ano 2021, questão do Sebrasp, cargo Procurador do Estado do Ceará. Essa talvez seja uma das provas mais estranhas de advocacia pública dos últimos tempos. Quem fez a prova sabe, foi uma prova que fugiu completamente ao perfil das provas de advocacia pública estadual. As provas de advocacia pública, elas têm em comum, sempre tiveram em comum, que a maior parte da prova, em torno de 60% até 70% da prova, se cobra aquilo que a gente chama de núcleo duro. Quais são as disciplinas? Constitucional, administrativo, processo civil, direito tributário e também, mais recentemente, direito financeiro. Essa prova aqui, ela inverteu a lógica do jogo, caiu muito penal, muito processo penal, enfim, foi uma prova bem estranha. Inclusive, as questões de direito constitucional foram questões também que eu considero fora do padrão. São questões que fugiram um pouquinho do padrão. Essa que eu trouxe para vocês, não. Essa que eu trouxe para vocês aqui é uma questão que a gente vai resolver junto para vocês verificarem o que é importante vocês estudarem, mas não fugiu muito ao padrão, não. Essa aqui eu selecionei a dedo, beleza? Bora lá. Olha só, assinale a opção correta acerca do processo legislativo. Então, bora marcar aqui a questão correta. No projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, a ausência de motivação contaminará a validade da lei eventualmente aprovada. Isso aqui é a questão errada, galera. A gente não vai marcar essa aqui está falsa. Por quê? Olha só. A apresentação de um projeto de lei é um ato com altíssimo teor de discricionariedade. É um ato de natureza eminentemente política. De forma que não é necessário sequer que aquele que apresenta o projeto, ele apresenta uma exposição de motivos. A gente sabe que alguns projetos de lei, algumas leis, principalmente códigos, eles têm uma exposição de motivos. Mas não é obrigatório. A ausência de exposição de motivos ou a ausência de revelação desses motivos não contamina eventual projeto de lei. Então a questão está errada, é uma questão que você encontra, né, na jurisprudência, você encontra principalmente na doutrina. Mas como a gente vai ver aqui, a gente conseguia matar essa questão independentemente da gente conhecer essa alternativa A. Mas fica a informação para vocês, lembra, a apresentação de projeto de lei, ato legislativo, ato de natureza legislativa, é um ato com alto grau de discricionariedade, porque é um ato essencialmente político. Então não há necessidade aí realmente, né, de se expor os motivos para a apresentação da lei. É bom que se exponha, né? É bom, isso aí revela as razões pelas quais aquele projeto foi apresentado, mostra que não há um desvio de finalidade, atende o princípio da publicidade, mas não é algo que é obrigatório. É algo que se deve fazer, né, pelo bom senso, né, mas não há necessidade, não vai contaminar a norma não será inconstitucional em razão disso, beleza? Então bora aqui para a letra B. A conversão em lei de medida provisória formalmente inconstitucional é capaz de sanar o vício original. Essa aqui também é uma questão, é um item bastante cobrado e que você, tendo conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, você resolve sem muita dificuldade. Olha só, imagina o seguinte. Imagina uma medida provisória que tem um vício na sua origem. A gente sabe que a medida provisória, como o próprio nome diz, ela é um ato provisório. Todo costumo falar para as minhas turmas que o sonho de toda medida provisória é um dia se converter em lei. Mas imagine que a medida provisória ela tem um vício de inconstitucionalidade. Será que a conversão da medida provisória em lei sana esse vício? Bora tratar de uma situação concreta. Medida provisória não pode tratar, por exemplo, de direito processual civil. O artigo 62 da Constituição veda que MP trate de direito processual civil. Imagine que seja elaborada uma medida provisória e ela verse justamente sobre direito processual civil. Ela tem um vício de inconstitucionalidade. A Constituição Federal ela proíbe que MP trate desse tema, trate dessa matéria. Mas o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ambos aprovaram a medida provisória. E agora não é mais medida provisória, é uma lei. Uma lei que trata de direito processual civil. Perceberam? Será que a conversão da medida provisória em lei sana o vício da origem ou não? A lei ela será inconstitucional. O vício existente na MP contamina a lei. Galera, o vício existente na MP contamina a lei. Senão você teria uma burla, um atalhamento. Você faria uma medida provisória com vício, apressaria o trâmite
para obter a conversão daquela MP em lei, com isso você teria resolvido a situação? Claro que não. Se a Constituição veda, obviamente, o MP que trata de matéria que não pode ser vinculada nesse tipo de ato normativo, caso seja convertido em lei, vai contaminar a própria lei, a lei também será inconstitucional, letra B, então ela é falsa, né? Reiterada jurisprudência do nosso querido Supremo Tribunal Federal, beleza? Vamos lá. C. O veto jurídico, se liga nisso aqui, ó, o veto jurídico, aposto pelo chefe do Poder Executivo, pode abranger expressão inserida no texto de parágrafo. Olha só, quando Câmara e Senado aprovam um projeto de lei, esse projeto segue para o presidente da República, para o chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo ele pode sancionar, a sanção significa a concordância dele com o projeto de lei, ou ele pode vetar. O veto equivale à sua discordância. E aí é importante a gente compreender duas classificações do veto. Primeira classificação, o veto quanto à sua motivação, o veto quanto aos seus motivos, quanto à sua motivação, ele pode ser um veto político ou um veto jurídico. O veto político ele ocorre por razões de conveniência e oportunidade. O chefe do Poder Executivo entende que não é interessante para o país naquele momento ter aquela lei, então ele veta o projeto de lei. Já o veto jurídico não, o veto jurídico ocorre por razões de inconstitucionalidade. Aquele projeto de alguma forma fere a Constituição. Observe que a questão trata do veto jurídico. O veto jurídico, inclusive, anota aí no caderninho de vocês, quem gostar de anotar em caderno, ele é um mecanismo de controle de constitucionalidade preventivo, feito pelo chefe do Poder Executivo, beleza? Olha só, então vimos uma classificação do veto, vamos tratar agora de outra. A classificação do veto quanto à sua extensão. Quanto à sua extensão, o veto pode ser total ou parcial. O veto total, o próprio nome já diz, o presidente da República, o chefe do Executivo, veta todo o projeto de lei, não sobra nada. Já o veto parcial não, o veto parcial ele veta apenas uma parte. Significa o quê? Que se ele veta parcialmente, significa também que ele sancionou parcialmente. Ele vetou uma parte, sancionou outra. O que a questão está querendo saber? Se esse veto parcial do presidente, ele pode abranger apenas uma palavra, ele pode abranger apenas uma expressão. E a resposta é negativa. E você encontra isso aqui no artigo 66, parágrafo 2º da Constituição. Olha o que ele diz. O veto parcial, é disso que a gente está conversando, o veto parcial somente abrangerá texto integral. Olha só, somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Então, o veto, mesmo que parcial, ele não pode abranger uma palavra, ele não pode abranger apenas uma expressão. Ele vai ter que vetar todo o texto, né, do artigo, do parágrafo, do inciso ou da linha. A questão podia ter cobrado isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, então assunto que tangencia isso aí. Olha só, a gente acabou de ver que o veto jurídico é um mecanismo de controle preventivo de constitucionalidade. Entretanto, quando o presidente veta juridicamente, ele não pode vetar apenas uma palavra ou uma expressão. Ou ele veta tudo, ou ele veta parcialmente, né, todo o texto do artigo, do parágrafo, do inciso ou da linha. Muito cuidado com o seguinte, quando o judiciário realiza controle de constitucionalidade, agora a gente está falando do Poder Judiciário, não mais do veto do chefe do Executivo. Quando o Judiciário realiza controle de constitucionalidade, é perfeitamente possível que ele declare inconstitucional uma palavra ou uma expressão, exatamente isso. Então, no âmbito do controle de constitucionalidade, o Judiciário pode falar, olha, essa expressão aqui, essa palavra aqui, ela é inconstitucional dentro desse teor normativo. Então, ele pode afastar isso aí. Já o veto jurídico do chefe do Executivo, ele não pode declarar, entender inconstitucional e vetar apenas uma palavra ou uma expressão, beleza? Se liga aí na dica, ok? E letra D. Olha só o que diz a letra D. Lei estadual que crie despesa ou conceda benefício fiscal e cujo processo legislativo não contém estimativa de impacto orçamentário e financeiro, padecerá de vício de inconstitucionalidade formal. Letra D de dado. Ela está correta. Alguns alunos tiveram dúvida com relação a essa letra D. Mário, onde é que eu encontro isso? Que eu li a Constituição e não encontro. Muito cuidado. A gente costuma achar que a Constituição acaba ali, né? Depois de funções essenciais da justiça, um pouquinho ali na frente, a gente deixa de ler aquele textinho mais ao final. Mas aqui requer mais cuidado ainda, porque a resposta disso aqui, galera, não está nem no texto principal da Constituição. A resposta disso aqui a gente encontra no ADCT, exatamente, no artigo 113 do ato
das disposições constitucionais transitórias. Tenho certeza que você sabe que nossa Constituição tem um corpo principal, que vai do artigo 1º ao artigo 250, e logo depois, corpo principal permanente, e logo depois começa o corpo transitório, que é o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E é lá no artigo 113 que você encontra isso aqui, ó. Olha o que diz o artigo 113 do ADCT. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Aqui, uma boa regra, né, uma boa regra fiscal para que se tenha noção, se melhor controle aí as verbas públicas, ok? Então, letra D, é nela que a gente coloca o nosso xizinho. Então, trouxe essa questão aqui propositadamente, por quê? Para vocês lembrarem de ler aqueles dispositivos que eu tenho certeza que vocês esquecem. Não esqueçam, isso pode custar uma questão na prova de vocês. Questão era tranquila, é letra da Constituição. Havia necessidade de você, né, fazer essa leitura do texto constitucional. Então, não caia nessa armadilha. Olha só, você pode fazer a prova da magistratura ou de técnico. Vai cair, tenha certeza que vai cair texto da Constituição. Então, não esquece de estudar o bichinho, não. É muito importante, né, a leitura do texto constitucional. Isso vai garantir para você algumas questões na prova. Se você gostou, né, desse nosso vídeo, né, eu peço que você compartilhe, eu peço que você comente, eu peço que você curta. Isso vai ajudar demais a divulgação desse conteúdo. A partir do momento que você divulga isso aqui, você vai estar democratizando o conhecimento. Vai fazer bem a você e vai fazer bem a quem acessar também esse material, ok? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se fala.